Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a EPC, nós mantemos esse quadro aqui, um quadro quinzenal, que é o Conexão EPC, né, onde nós tratamos aqui de alguns assuntos que nos são enviados, que nos são questionados por interessados em psicanálise geral, pelos alunos da EPC e assim por diante. E o tema que eu quero trabalhar hoje é o tema se Édipo ainda é relevante nos dias atuais. Eu acho que é importante contextualizar por que essa pergunta aparece, né? Nos últimos anos nós tivemos aí um certo repensar, como é próprio de qualquer movimento, né? Como é próprio de qualquer, digamos, tópico do saber, né? Que questionamentos avancem, não é? No sentido também de uma procura, não é? De avanço clínico, de uma procura de avanço teórico e assim por diante. E o tema do Édipo, ele vez ou outra, na verdade, isso desde os anos, de uma forma mais contínua, desde os anos 60, né, começo dos anos 70, né, em que nós temos ali o pós-estruturalismo, nós temos ali uma obra famosa, não é, de Guattari, que é o Anti-Édipo, não é, que é uma obra que ele, de certa maneira, ele coloca ali como uma espécie de um, é considerado como um ícone, não é, literário com relação à questão de várias questões que se sucederam, né, de várias obras e movimentos que questionavam a psicanálise, que colocavam a psicanálise como uma atitude, um ato burguês e outras críticas nesse sentido. Então, um dos alvos dessas críticas constantes é a questão edípica, né? Se Édipo ainda teria ah, relevância nos dias atuais, né? E nós temos, a partir também dos anos 70, do final dos anos 70, ali uma crítica contínua, né? A questão, uma observação crítica, né, a respeito da questão narcísica, né? Nós temos uma obra ali muito importante, muito interessante, do Christopher Lasch, né? A cultura do narcisismo, ali por volta de 78, 79, sai a primeira edição dessa obra. E o narcisismo ele aparece, então, né, como sendo uma espécie de ícone do imaginário, né, como um modo de cultura, como uma forma de observação de mundo. E com isso, digamos, houve um certo questionamento, né, se a figura de Édipo ainda era central, do complexo de Édipo, se nós não estaríamos sob uma égide, uma espécie de égide ou de vigência ou de supervigência ali do narcisismo. Para quem conhece o tópico complexo de Édipo, né, essa pergunta, de fato, ela não tem nenhuma relevância, né, porque o questionamento que se faz da questão edípica hoje é da figura da parentalidade, né, que haveria então uma queda do pai, que haveria então uma queda dos modos hierárquicos e uma série de outras conjunturas de ordem sociológica, né, que fariam com que a questão edípica ela fosse por terra. Ocorre que a psicanálise não trabalha nesses termos, né? Evidentemente que uma observação sociológica, para além da questão psíquica, não é? Ela se faz necessária pelos ramos da ciência que fazem esse tipo de crítica, né? Antropologia, sociologia, assim por diante, observando o fenômeno cultural, sociocultural. Do ponto de vista psicanalítico, Édipo não se trata da figura da parentalidade. Né? Para quem lê Freud, conforme Freud vai evoluindo esse conceito aparece ali em 1897, depois Freud vai trabalhando com ele de uma forma tímida ainda, digamos. Agora, em Totem e Tabu, que é uma obra de 1913, né, quando Freud desenvolve o mito da horda primitiva, e desse mito, né, ele sai, então, é extraído então a questão do tabu do incesto, que é uma questão fundamental para a psicanálise. Né? Nós temos ali uma configuração edípica que já está para além da questão, né, que no primeiro momento tinha sido desenvolvida, de como fato fundador da neurose. Nós temos ali a questão edípica como uma questão que vai ser fundamental para o entendimento posterior da sexuação, né? Vai ser fundamental para o entendimento posterior das modalidades de gozo, né? Para o pensamento posterior acerca do histórico do desejo, né? Da questão metonímica do desejo, enfim, uma série de postulados que, se fossem retirados desse contexto, desse berço que é o complexo de Édipo,
nós teríamos ali provavelmente o fim, né, de uma teoria psicanalítica propriamente dita, né? Nós teríamos ali uma dissolução da ideia de clínica, nós teríamos ali uma espécie de ruptura fundamental, né, na questão do entendimento de um tópico que é muito caro à psicanálise, né, que é a questão da sexualidade. Não a sexualidade enquanto genitalidade, não a sexualidade enquanto manifestação hoje chamada de ordem de gênero e assim por diante, mas a sexualidade como um fator fundamental, né, a sexualidade como algo vinculado ao universo simbólico, perdão, ao universo da linguagem, né, ao registro, enfim, daquilo que é elementar para a psicanálise, né, de instrumentos elementares para a psicanálise, da compreensão do que é castração e assim por diante. Então, não só Édipo está mais vivo do que nunca, principalmente porque nós podemos considerar que a questão freudiana hoje é mais viva do que nunca, né? Hoje, se nós pensarmos na inversão da questão do desejo com os modos de gozo, né, essa dialética inversiva ela vai produzindo novas formas de sofrimento, ela vai produzindo uma eclosão de gozo que recai historicamente, se a gente pensar isso como um movimento histórico, mas também psíquico, né, ela recai em novas formas de interdição, em novas formas de neurose, e a gente pode observar isso aí, né, na abertura das questões histéricas, na abertura das questões obsessivas, para modalidades que eram completamente estranhas ao tempo de Freud, né, porque elas aparecem justamente dentro desse processo, né, dialético do sofrimento. Então, não se preocupem, Édipo continua vivo, presente e sempre estará, porque essa é uma das pedras fundamentais da psicanálise. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui 15 dias nos vemos com mais um vídeo do Conexão IPC. Até lá.